Se tem uma coisa que as pessoas que estão fazendo algum tipo de curso ambicionam muito, é isso aqui, ó. É o canudo. Realmente o diploma é aquilo que a pessoa mais quer alcançar ao longo de um curso, né? Ele quer estar trabalhando para isso, ele está estudando para isso, ele está suportando as provas e tudo para pegar esse canudo, porque esse canudo aqui vai abrir portas para ele, esse canudo aqui representa a possibilidade de futuro, esse canudo realmente vai ajudá-lo no seu futuro, no seu desenvolvimento, né? No seu emprego, no seu empreendimento, enfim, todo mundo quer um diploma, né? O diploma ou a cerimônia da formatura é o último ato de um curso. Então, quando o sujeito vai lá, ele se forma, ele pega o diploma, então agora é vida nova, ele passa por uma nova etapa, ele pode se qualificar, de repente, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, ou ele pode assumir o mercado de trabalho, ele pode abrir sua empresa, porque agora ele tem a qualificação, ele realmente tem um diploma na mão. Bom dia, seja bem-vindo, uma boa semana para você, para sua família aí. Vamos conversar sobre o obreiro aprovado. E o texto que nós vamos usar para a nossa leitura hoje é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que fala assim, ó, procura apresentar-te aprovado a Deus como um trabalhador que não tem do que se envergonhar e que usa bem a palavra da verdade. Então, procura apresentar-te aprovado. Se esforce para ser aprovado por Deus nas coisas que você faz. Na carta de Paulo a Timóteo, nas duas cartas, Paulo está aconselhando um pastor jovem, um pastor que está iniciando o ministério, é um pastor de idade tenra, né? Ele é jovem ainda, e ele vai pegar um contexto de igreja já com pessoas de várias idades, e além do mais, num contexto mundial, onde muitas culturas, muitas doutrinas, muitos pensamentos eram formados. E Timóteo tinha que ter muita fibra para resistir a isso tudo. A segunda carta ao Timóteo vai deixar claro nas entrelinhas que Timóteo estava até meio desanimado, estava até meio disposto a não seguir adiante. Mas aí Paulo, nessa segunda carta, vai reafirmando, rapaz, é isso mesmo, fica firme e procura apresentar-te. Paulo vai dando vários conselhos para ele. Não deixe ninguém desprezar sua mocidade, avança em direção ao propósito que Deus colocou no seu coração, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como um trabalhador, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que usa bem a palavra da verdade. E nesse contexto aqui, Paulo está dizendo para ele assim, olha, não deixe que as pessoas tenham o que dizer de você, procura apresentar-te aprovado no sentido de que você passou pelas provas, você pegou o canudo, você tem qualificação para falar, qualificação para fazer, você chegou ao ministério a partir de várias provas, várias situações que foram levantadas pelo próprio Deus, que te aprovaram, te qualificaram para estar aí. Uma das coisas que manda muito no canudo, que manda muito na questão da entrada no mercado de trabalho, é a universidade que você fez. Qual é a universidade que você fez? Você é alguém que formou em alguma universidade? Você fez o quê? O FJF? O FMG? São qualificadas, são grandes universidades aqui do Brasil, né? Harvard, MIT nos Estados Unidos. Então, qual foi a universidade que você fez? Isso fala muito a respeito. Tem a Universidade Mackenzie, né? Então, quando uma pessoa fala assim, eu fiz o meu mestrado em Harvard, eu fiz o meu doutorado em MIT, eu fiz minha pós-graduação na UFJF, então isso dá um peso, ele foi qualificado por uma universidade de qualidade. Agora, e quando você é aprovado pelo próprio Deus? Deus te submete a provas e te aprova. E ele então te coloca na frente de uma congregação, te coloca na frente de um trabalho, te coloca na frente de alguma pessoa para que você possa emprestar um pouco da sua experiência com ele, que você teve com ele, para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa a crescer na fé. Né? Você repara direitinho aí, você que é da igreja, que as pessoas às quais você dá mais ouvidos são aquelas que você sabe que passou por mais tribulações. Puxa, o fulano passou por tanta tribulação, ele tem bagagem, ele tem experiência, ele foi provado e aprovado. Então ele tem alguma coisa para falar para mim. Então Paulo está dizendo isso, olha, deixa bem claro para todo mundo, Timóteo, que você é uma pessoa que passou por provações, que foi selecionada por Deus para estar na condição que você está. Você tem alguma coisa para passar para essas pessoas.
O treinamento que Jesus fez com os apóstolos durante o período do seu ministério, 3 anos e meio, foi treinamento pesado. Teve apóstolo que bebeu água, teve apóstolo que andou sobre as águas, teve apóstolo que ressuscitou mortos, teve apóstolo que curou pessoas, teve apóstolos que expulsou demônios. Então eles foram testados, provados o tempo todo, aprovados, e então revolucionaram o mundo. A prova que Deus está fazendo você passar é para você ser uma experiência viva para o mundo. De que as provas não são para te destruir, mas para te fazer crescer um pouco mais, romper com uma etapa, passar de nível. Né? Quando você pega o canudo na universidade, então você formou no curso da universidade ou num curso técnico, então você pode fazer um curso superior, você pode dar mais um passo, você pode assumir um cargo de liderança numa empresa, você tem qualificação, porque você tem alguma coisa para falar para pessoas que estão também nessa caminhada. Então é isso que Paulo está falando para Timóteo, e é isso que a Bíblia está falando para mim e para você, que maneja bem a palavra da verdade, quer dizer, que a partir das experiências, a partir da vida que viveu, consegue interpretar o texto bíblico, consegue ensinar o texto, manejar bem, não é só achar endereço, não. Abre aí em Filipenses 2, o sujeito rápido, 2 minutos, abre. Não é só achar o texto, não. É saber ler, saber aplicar, saber ensinar esse texto. Olha, Timóteo, essa é a sua missão, né? Então, as provas, elas vão te aprimorar, elas vão te fazer avançar um pouco mais, elas vão te dar autoridade para falar, autoridade para realizar para Deus. Paulo é uma das pessoas que, quando ele vai falar sobre o ministério dele, ele fala sobre tudo que aconteceu. Ele fala, me apareceu na estrada de Damasco, Jesus, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Então ele mostra as qualificações que dão a ele a possibilidade de ser um apóstolo. Porque muitas pessoas, assim como o próprio Timóteo, podiam duvidar da condição de Paulo em ser um apóstolo, porque ele não estava ele não conhecia, ele não viveu com Jesus. Ele conheceu Jesus depois, numa revelação. Então você pega, por exemplo, 2 Coríntios, ele está explicando como é que foi a conversão dele, como é que tudo aconteceu. Ele está o tempo todo mostrando as qualificações, as provas que passou, aquelas coisas que deram a ele a habilitação para ele ser quem ele foi, para ele falar como falou. Então, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o conselho de Paulo para Timóteo, é o conselho da Bíblia para mim e para você no dia de hoje, né? Suporte as provas em silêncio para com as pessoas, mas em oração para com Deus. Tem horas que você vai ter que dobrar o joelho e falar, Senhor, tá difícil, me ajuda aqui, me dá um pouco mais de capacitação para suportar essa prova, porque eu quero ser aprovado. Eu não quero ser reprovado. Eu não quero passar por essa prova de novo, porque se você lembra do seu tempo de escola, você que já parou de estudar há algum tempo, quando você é reprovado numa prova, você tem que fazer a matéria de novo. A prova é a avaliação do professor de que você entendeu a matéria e que você está pronto para passar para o próximo nível, para uma outra matéria, para um outro conteúdo. Então você tem que depreender, você tem que aprender, crescer nesse primeiro conteúdo, para depois você passar para o segundo, para os próximos conteúdos que virão. Então, a prova não é para te destruir, a prova é para fazer você ser aprovado. Então, passe pela prova em silêncio. Né? Quando a gente vai fazer prova na escola, na faculdade, é em silêncio. É em silêncio. O professor fala contigo, ó, em silêncio, aí faz sua prova. Concentração, observação, né? Prestando atenção em tudo, tentando ver o enunciado, se não tem alguma pegadinha, para você não correr o risco de fazer a questão errada e ser reprovado. Assim também é na vida cristã e na vida como um todo, né? A nossa vida, na verdade, é uma vida cristã como um todo. E ao longo dela, nós somos provados o tempo todo. E a gente precisa se preparar para ser aprovado, e não só aprovado, né? Porque a imagem de Cristo, segundo o que está escrito lá em Romanos 8, 29, a imagem de Cristo está sendo forjada em nós. Está sendo forjado. O fruto do Espírito está crescendo, está amadurecendo em nós. E à medida que isso vai acontecendo, a nossa natureza vai passando por situações de aperto, né? Que vão moldando, vão trabalhando o nosso caráter, o nosso homem interior, e a imagem de Cristo vai sendo forjada em nós a cada dia. Então, vai em busca do seu canudo, meu irmão. Mas sabe qual é o nosso canudo na vida cristã? A glorificação.
É muito mais do que isso aqui. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai falar que as pessoas, os atletas, né? E ele era também um deles, se esforçavam lá nas arenas, com lutas, com corridas, com vários tipos de modalidades olímpicas, né? Para ganhar uma folha de louro. Então um ramozinho de louro colocava atrás da orelha e aquilo fazia o atleta passar na rua todo inchado, todo feliz. Esse ramo de louro vai murchar. Mas a coroa que nós vamos receber da eternidade, ela é imarcessível, ou seja, ela nunca murcha. Então, o nosso canudo em Cristo é a glorificação. É ouvir dele assim, ó, seja bem-vindo aqui, ó, bendito do meu Pai. Possua por herança o reino que está te preparado desde a fundação do mundo. Essa tem que ser a nossa maior ambição, né? Assim como eu e você nos esforçamos para pegar um canudo quando fazemos algum tipo de curso, às vezes na empresa você vai fazer um concurso de qualificação para melhorar seu salário, melhorar sua condição na empresa, e a gente se esmera, vira a noite e fica ali insistindo, foca naquilo, né? Que seja